Olá, bom dia. Que possamos ter uma semana bem produtiva, que saibamos harmonizar o necessário, né? E como sugestão no calendário do Ministério da Saúde me foi repassado, né, a questão de março azul e vermelho. E achei interessante porque as únicas duas campanhas que a gente vê tanta proatividade e atividade são as campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul. E temos também, né, o Janeiro Branco, que nós já falamos aqui. Mas se a gente olhar o calendário de datas e campanhas e os advertimentos dentro do Ministério da Saúde, nós temos todos os meses algo para nos chamar a atenção. Mas como é um assunto, né, que detém muito conhecimento médico e de enfermagem, eu tomei a liberdade de falar sobre cuidados gerais para a saúde geral. Porque se nós sempre atentarmos para a questão dos cuidados gerais, nós vamos chegar nas campanhas e talvez com saúde melhor para falar sobre as campanhas. O que eu tenho percebido e será sempre o mote das minhas falas é o autoconhecimento, o autocuidado, o autoamor. Porque se a gente não tiver isso para conosco, dificilmente nós vamos ter para com os outros. E se fizermos só para com os outros, será com muito esforço e talvez um adoecimento. Em uma das minhas falas anteriores, tem uma das frases que sem saúde não se faz saúde. Então, se nós, profissionais da saúde, não estivermos saudáveis, ou pelo menos cuidando adequadamente da nossa saúde, dificilmente nós vamos conseguir entregar um produto que é a saúde para o outro, ou pelo menos orientações para a saúde do outro, porque nós sabemos que cada um é responsável pelo seu adoecimento. Então, sempre que nós trouxermos algum tema ligado a alguma campanha, com certeza eu vou trazer a fala do autoconhecimento e do autocuidado. Então, nesse sentido, nós poderemos ter um arco-íris o ano todo, né? Com todas as nuances e todas as cores, se nós não tivermos a capacidade ou encontrarmos em nós a habilidade de desenvolver esse arco-íris em nós também. Porque nós precisamos agir dessa forma, para que possamos estar saudáveis. Fatores que nos adoeçam existem milhões. Mas também nós temos em nós milhões de fatores que nos auxiliam a transitar, a caminhar com esses desafios que nós encontramos na sociedade que nós mesmos criamos. Porque a tendência nossa é dizermos a sociedade, o mundo, a humanidade, mas e nós? Onde é que nós estamos? Então, quando nós falamos sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a humanidade, lembremos que nós somos sujeitos desse fazer. E muitas vezes nós queremos desistir porque a nossa parte é tão pequena que a gente não quer mais lutar ou fazer algo. Mas lembremos que se cada um de nós, nessa sala, ou alguém que depois, os alguém que poderão assistir essa fala depois, se nós formos desistindo, cada dia seremos um a menos, ou a cada instante seremos um a menos, para pensar que é possível fazer diferente. Então, quando nós falamos sobre adoecimento, nós vamos encontrar uma série de fatores que interferem no nosso adoecimento. Falar sobre doenças não é fácil, mas é o lado da sociedade que nós escolhemos por vontade própria de fazer parte. Então, hoje eu ainda falo muito nas reuniões que eu coordeno, promovo, que se nós viemos para a saúde ou para as políticas da saúde somente pensando que precisamos de ganhar dinheiro, nós sofreremos bastante e teremos ainda muitas coisas para aprender. O dinheiro é necessário? Sim, é a nossa moeda de troca por uma série de coisas que nós precisamos ainda. Mas também nós precisamos lembrar do quanto é possível contribuirmos para que essas campanhas elas diminuam os números de casos registrados e também aumente o número de pessoas que possam, se chegar a adoecer, porque nós temos fatores genéticos, que saibam lidar melhor com o adoecimento. Porque a única certeza que nós temos é que, hora ou outra, nós vamos adoecer de algo, por algum motivo.
Mas nós também precisamos lembrar que é possível caminhar de uma forma menos dolorosa. E isso envolve vários fatores. Fé, cuidado, acreditar que é uma fase passageira. Então isso tudo vai levando a nossa melhoria contínua, interna, o tempo todo. Então falar sobre adoecimento por câncer ainda é considerado, né? Não sei quem vai assistir ou quem está aí vendo, os nossos avós, os nossos antepassados diziam, né, a doença ruim. Ninguém tinha coragem nem de falar a palavra câncer. Fora que antes de registros e do desenvolvimento da ciência, morria-se sem saber a causa, né? Então, quando era uma coisa muito trágica, um acontecimento doloroso, um acompanhamento muito difícil, né? Temos relatos aí de pessoas que tinham partes do corpo desaparecidas, comidas, desintegradas, apodrecidas, e aí tem uma série de histórias. Se a gente lembrar disso, né, se a gente pesquisar, nós vamos encontrar esses fatos. Mas ainda hoje, assim, não é fácil falar sobre adoecimento por câncer. E eu achei interessante essa balança, né? Essa figura, ela foi localizada no site do Instituto Nacional de Câncer. E eu achei muito visual. Porque nos parece que enquanto nós não vemos, né, não enxergamos assim visualmente mesmo os fatos, parece que a gente ainda fica pensando, isso não vai acontecer. Não, isso acontece só com as outras pessoas. Mas também as pessoas não têm um cuidado consigo. E a pergunta que eu faço para mim e faço para todos nós: nós estamos cuidando da nossa saúde? Nós estamos cuidando como deveria ser? Porque os 10 a 20% que eu possa ter como possibilidade genética de desenvolvimento de um câncer, ele pode diminuir. Ou, se por acaso é um rastro familiar, eu posso ter um agravamento menor. Porque nós temos vários fatores, muitos, né? Culturais, ambientais, socioeconômicos, estilo de vida, as nossas práticas, como está a nossa alimentação, como está a nossa atividade física. E quando a gente traz aqui de novo a questão da atividade física, não é dizer eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Não é só lá que se faz a atividade física. A questão é que nós estamos tão fechados no nosso mundo interno e na nossa casa que a gente não se predispõe a fazer uma caminhada. Porque culturalmente criou-se que só se faz atividade física se eu for para a academia, mas como o dinheiro está curto e eu também não tenho tempo, então não faço. Atividade alimentar, como eu consigo fazer na minha semana, encaixar na minha semana 70, 80 horas de trabalho, eu também não tenho como comer saudavelmente. E comer saudável não significa ter uma dieta alimentar. Às vezes eu posso estar com um prato de salada na minha frente, um grelhado, toda a quantidade de proteínas e calorias meticulosamente medidas, mas eu estou com o celular na mão, respondendo, vendo vídeo, vendo notícia ruim. Então está precisando que nós realmente estejamos atentos ao conceito do que é saudável, do que é bom para mim. Ontem mesmo assistindo um dos psicólogos que eu acompanho, e faço alguns cursos, ele falou exatamente do Reels, dos stories, que nós não conseguimos mais deixar de ver. E nós estamos ali com um prato de alimentos saudáveis. Mas o risco socioeconômico e cultural está presente na minha alimentação, na forma como eu alimento, em quantas vezes eu percebo que eu estou mastigando, que sabor tem essa comida. Porque nós já falamos aqui outras vezes, quando eu não registro, quando o meu cérebro não registra o que eu estou ingerindo, o meu estômago vai mandar uma nova mensagem para o cérebro dizendo que não está saciado. Então, tudo isso pesa nos cuidados gerais da nossa saúde, quer seja para prevenir ou lidar melhor com o câncer ou com outro adoecimento tão grave quanto. Nós estamos retomando aí os números de contaminação por Covid e por mosquitos que transmitem, né, a dengue, a chikungunya e a zika, em números alarmantes novamente. A pergunta que fica é, o que nós não aprendemos? O que foi que nós deixamos de prestar atenção nas inúmeras epidemias e pandemia que a gente acabou de viver
com a Covid. Se nós não aprendemos ainda a usar os nossos EPIs, se a gente ainda não aprendeu a não deixar água acumulada, que seja numa tampinha de garrafa na rua, que eu posso revirar essa tampinha, catar essa tampinha e pôr no lixo sem nenhum agravo para mim, mas automaticamente nós já pensamos, mas temos coletores de lixo da cidade. Eles não estão passando todos os momentos para pegar um copo ou uma tampinha que está cheio de água, que em 5 a 8 dias vai nascer uma larva do mosquito, que com 3, 5 dias ele vai voar. O que nós não aprendemos ainda em deixar o lixo corretamente protegido, os terrenos baldios, o cuidado com a minha própria casa, em lugares que se acumulam água. Essa semana passada foi muito interessante. Eu ouvi uma pessoa dizer que ela encontrou larvas desenvolvendo no escorredor de garfo e colheres. Eu confesso que eu fiquei assustada. Porque se eu estou deixando água dos meus talheres acumulando, como é que está a limpeza e a higienização da minha casa? Ah, mas é coisa à toa, eu ponho lá e aí vou lavando as vasilhas, né? Vou lavando meus utensílios e ponho para escorrer e aí eu... Então nós já saímos da preocupação do prato que sustenta as samambaias, de preenchê-los com areia para que não se acumule água, para mais para dentro de casa, que é o escorredor de talheres. A gente já saiu um pouco, né? Os refrigeradores mais modernos já não tem mais a coleta de água do degelo externo. Mas ainda assim vamos encontrar alguns produtos mais antigos que têm essa condição. Então nós estamos falando sobre cuidados gerais, não só para prevenção de um câncer, que as campanhas acontecem no mês de março, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Mas nós estamos falando de um cuidado com água, a menor quantidade possível acumulada. Então percebem como nós ainda estamos aprendendo e não aprendemos há quantos anos que nós estamos lidando com dengue? Pelo que me lembro, assim, num processo, a primeira vez que eu adoeci foi em 93. Eu lembro que foi um dos primeiros momentos do boom da dengue que eu peguei dengue. Foi a primeira vez que eu peguei dengue. E aí, de lá para cá, o que a gente aprendeu? Se nós não aprendemos a lidar com o mosquito da dengue, como é que nós estamos lidando com os fatores ambientais que me previne um câncer ou que me ajuda a lidar melhor com os agravos? Porque quando a gente olha de 80% a 90% são fatores externos à hereditariedade, eu fico me perguntando quando é que nós vamos diminuir o número de câncer. É preciso que a realeza inglesa, né, vá para as redes sociais, para os jornais, para alertar porque eles estão com câncer, estão em tratamento. E aqueles menos avisados falam assim, mas eles têm qualidade de vida. Então vale nós pararmos e pensarmos o que nós estamos entendendo por qualidade de vida. É somente títulos? É somente morar numa casa bonita? É sermos personalidades reconhecidas mundialmente? O que nós estamos entendendo por qualidade de vida? Porque quando nós falamos em fatores socioeconômicos e estilos de vida, nós estamos falando de estresse, nós estamos falando de ansiedade generalizada patológica, estamos falando de depressão. Esses fatores socioambientais e culturais vai me levar a uma predisposição a desenvolver um outro tipo de câncer que não precisa ser só hereditário. Porque as nossas células vão sofrendo impactos tão violentos que elas vão começar a adoecer mesmo. Se eu tenho predisposição, é mais rápido, mais acelerado e mais grave. E muitas vezes nós desenvolvemos alguns adoecimentos que não tem na família. Ah, mas da onde que veio isso? Não tem ninguém na família que tem isso. Por isso nós estamos falando de riscos gerais. Por isso a minha proposta de nós pensarmos como nós estamos cuidando da nossa saúde de uma forma geral. Então nós sabemos que quando chega um diagnóstico de câncer é um impacto muito negativo.
Por muito que nós sejamos pessoas esclarecidas, pessoas que tenhamos uma fé, pessoas que tenhamos uma qualidade material superior, e entra nisso aí alimentação, moradia, transporte, conhecimento intelectual. Por mais que nós tenhamos tudo isso, nós sofremos um impacto emocional muito grande. Exemplo disso são famílias que têm como histórico genético os pólipos, que são um caminho aberto para o câncer de intestino. E é um câncer muito agressivo. Ele tem uma proporção muito rápida, né? Então ele abrange órgãos internos muito rápidos. Se eu tenho na família uma predisposição, eu preciso começar muito mais cedo a fazer acompanhamentos. E nós já dissemos aqui várias vezes que nós somos excelentes cuidadores dos outros. Nós somos exímios cobradores de exames e check-ups dos nossos usuários. Nós esquecemos que nós também somos usuários do SUS e da saúde. E nós vivemos num modelo de cultura tão acelerado e tão sobrecarregado e superfaturado de atividades que nós vamos nos impondo, que nós começamos a sentir alguns incômodos e não sabemos de onde veio, porque nós não estamos prestando atenção em nós. Então, quando nós recebemos um diagnóstico mais agressivo, de conduta mais complexa no tratamento, a tendência é que a gente tenha um impacto na nossa saúde mental bem estrondoso. E terão indivíduos que nós não vamos, com muita dificuldade, diferenciar o que causou mais impacto. Se foi adoecimento físico ou se foi adoecimento mental. Porque o adoecimento mental vai fazer com que o meu adoecimento físico ele tenha proporções de melhoras ou de pioras. Por isso, os cuidados necessários para a saúde em geral. Enquanto nós estamos aprendendo de que nós não somos parte divisíveis, mas na verdade somos componentes indivisíveis, que é o físico, o biológico, o social e o espiritual, nós vamos ter algumas demandas interessantes de pesquisa, de avaliação, de autoavaliação, de autopercepção, para que as nossas reações, que podem ser consideradas normais de acordo com o quadro, elas não tornem um agravamento para o nosso quadro. E aí a gente pode aumentar tanto a nossa ansiedade e tanto o sentimento de depressão, de inutilidade, porque alguns agravos das nossas saúdes vai nos deixar sem com o sentimento de inutilidade. São doenças que, com o passar do tempo, eu não consigo mais a mesma produção. Recentemente, uma colega minha atendeu uma pessoa, colega da saúde, que foi diagnosticada com um câncer, e ela pedia a remoção de um determinado serviço para o outro, porque naquele novo local ela conseguiria fazer um tratamento mais adequado e que ela não queria ir para casa para se sentir inútil. Percebe como é interessante que nós tenhamos um equilíbrio mental mais satisfatório, porque a maioria das pessoas iriam para casa com um processo depressivo bastante agravado. Essa não, ela parou, pensou e olha, eu preciso sair desse tipo de trabalho para o outro, porque eu consigo continuar sendo útil para alguém, e nesse momento muito mais para ela, e continuo fazendo tratamento. E nós estamos um pouco aquém dessa clareza mental, espiritual e biológico. Outros tantos com um quadro menos grave já estão afastados há mais de 3 anos. Porque não conseguem fazer essa leitura própria de ser útil em algum momento. E aí são vários fatores que nós já conversamos aqui sobre autocrença, autoestima elevada. Porque todos nós, em algum momento, nós vamos adoecer de alguma coisa. Faz parte da nossa vida. Tanto que os exemplos de pessoas com 80, 90 anos que nunca tiveram nenhum agravo são poucos. Então, a maioria de nós vamos sentir algum adoecimento. Então, o sentimento de tristeza, insegurança e até desesperança é o que mais vai acontecer nos pacientes, nas pessoas que tiveram um diagnóstico de câncer.
Mesmo que ele esteja entre os cânceres que podem ser curados ou amenizados, nós ainda temos muito medo dessa doença. Nós não somos preparados para nos sentirmos dependentes, que é o que acontece quando nós adoecemos. Culturalmente, nós somos criados desde pequenininhos para sermos independentes. Só que essa independência, ela é um pouco utópica. Um pouco não, eu vou me corrigir, ela é utópica. Porque nós não existimos sem dependência de ninguém. Nós somos dependentes de uma série de pessoas, de um monte de gente que a gente esquece de contabilizar. Então, essa dependência que a doença vai nos causando, ela é muito pesada. Nós não conseguimos lidar com ela. E quando a gente não consegue ter essa habilidade de entender que temporariamente ou por um bom tempo, o resto da vida a gente vai ser dependente de alguém, agrava muito mais a nossa saúde física, porque a nossa saúde emocional foi extremamente abalada. Então, na troca de informações entre cérebro e físico, entre emoção e físico, é uma distância muito sutil. Então, nós vamos nos agravando sem ter essa percepção de que as nossas reações a determinada situação vai agravar o nosso estado físico e vice-versa. Mas o que a gente tem proposto para as pessoas com uma adesão ainda muito baixa? Que o tratamento por medicação, por intervenções cirúrgicas, por uma série de fatores externos, essas pessoas precisam acreditar que o apoio familiar e o apoio psicoterápico vão auxiliá-las. Mas exatamente por não nos vermos dependentes de alguém é que a gente se fecha para o apoio familiar, quando ele existe, porque em grandes partes a família também não oferece um apoio adequado, porque ela adoece junto. Então sobra o apoio psicoterápico que as pessoas não acreditam muito ainda. E alguns cuidados paliativos que oferecem ainda uma oportunidade, uma possibilidade de uma vida, né, naquele momento mais adequada, menos dolorosa, com mais sentido de ser, aos poucos estão sendo desenvolvidos. Mas também eu preciso acreditar que eles farão diferença. Porque tudo na nossa vida terão bons resultados se nós acreditarmos nessa capacidade, nessa habilidade que nós temos de perceber, de sentir, de ver as coisas de um modo diferenciado. É um aprendizado árduo. Mas não é um aprendizado impossível. E também nós não precisamos adoecer e ter um diagnóstico mais complexo para começar a fazer isso. Nós podemos fazer isso todo dia um pouco. Em cada situação, um aprendizado. Em cada situação que eu não tenha o controle para modificar, eu olhar para mim e perceber o que é que eu posso fazer para eu estar melhor naquela situação. Fiz essa pergunta exatamente na semana passada, quando eu encerrava um grupo de trabalho, em que eu perguntei como é que as pessoas estavam saindo daquele momento. Aí uma respondeu, a gente espera que as pessoas estejam melhores, estejam diferentes. E eu repliquei a pergunta, o que você pode sair daqui diferente e melhor? Porque o nosso grande problema é que nós esperamos sempre que o outro melhore e que o outro fique de bem comigo. Mas a pergunta é, quando, o quanto e como eu vou estar melhor comigo e ficar de bem comigo? Porque muitas das ações que nós fazemos conosco é exatamente estar de mal conosco. Lembra de quando a gente era criança? Estou de mal, não vou brincar mais, não falo mais com você. E nós estamos fazendo isso conosco, nós estamos sempre de mal conosco. Quando não nos olhamos com cuidado, quando não percebemos que estamos trazendo milhões de informações para o nosso cérebro, quando nós estamos trazendo alguns alimentos que não fazem bem ao nosso intestino, quando nós trazemos emoções para nós que não nos fazem bem. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alguns cérebros muito importantes para nós. Então, sobre os cuidados diários que podem prevenir o adoecimento por câncer, nós já temos isso listado assim, de olhos fechados. Sobre hidratação.
Eu ouço muito as pessoas dizerem, não, eu não bebo água porque tem que ir ao banheiro. Então, estamos fazendo o inverso do saudável. Sim, você vai ao banheiro exatamente porque, ao se hidratar, se o seu rim ainda não está doente, ele vai filtrar as toxinas e elas deverão ser expelidas. Então, eu cometo 2 grandes crimes. Eu não me hidrato e crio cálculos renais. Porque toda toxina que o rim deveria filtrar e expelir está parado ali. E eles vão se cristalizar. Nós vivemos numa sociedade facílima de comprar medicação. Então, sempre nós temos o farmacêutico amigo, o funcionário que às vezes facilita a vida, e lá estamos nós nos medicando. Dia desse eu achei interessante, eu saindo do Pilates, a professora falou para uma outra aluna, não tome remédio, deixe o seu músculo sentir o que ele precisa sentir. Eu achei aquilo muito interessante, porque a tendência nossa quando nós estamos sentindo uma fadiga muscular é ingerir o famoso relaxante muscular. Como se ele fosse inofensivo e inocente comprimidinho que vai nos tirar daquela dor que está nos incomodando porque nós fizemos uma atividade física. Percebe o quanto é sutil as nossas ações, como se não fosse ter como resultado um agravo. Então precisa que a gente ouça e leia sempre, não utilize diclofenaco, ele vai matar o seu rim. E o que nós temos? À disposição, diclofenaco. Nas nossas farmácias, nas nossas dispensações. Para as crianças que têm repetição de infecção de garganta. Então a gente precisa viver com as informações que nós temos, que são contrárias, e aprendendo o que é correto. É uma luta de braço bem tensa, mas a gente precisa aprender. Quem de nós não vive em luta com o sal? O que tem de diferente entre a gente saber dessa lista e fazer? É tomar consciência de que muitas vezes eu não posso comer o tempo todo fora de casa. Porque em casa, com muito esforço, eu consigo reduzir o sal. Quando eu estou comendo fora de casa, o que é possível fazer? Só que mais uma vez o alerta vem de que nós estamos ligados no piloto automático. O meu cérebro só me diz que eu preciso me alimentar, porque o estômago reclama para ele. Aí eu vou e como qualquer coisa, do jeito que dá para comer. Então, o nosso processo de reeducação, de prevenção de adoecimento, que seja para o câncer, que seja para qualquer outro agravo, ainda passa pelo filtro das nossas consciências claras e saudáveis. Os exames regulares, né? O acompanhamento que a gente fala, nossa, mês que vem eu vou. Aí a gente atropela. Próximo mês eu vou. E quando a gente descobre, é uma medicação mais pesada, com mais regularidade, se a gente quiser manter o mínimo de um quadro estável. Para nós que trabalhamos o tempo todo com adoecimento, nós sabemos que o quadro mais pesado é hipertensão e diabetes. E que essas duas vão abrindo portas para outros adoecimentos, os mais variáveis. Porque essas duas já desregularizou, já causou um caos interno, então tudo que chega se aloja. O cuidado com a saúde mental passa exatamente pelo cuidado quando a gente tem com essa lista acima. Por isso que eu deixo ele por último na lista. Porque nós podemos fazer tudo direitinho, mas não cuidamos também das nossas emoções, do nosso ser, de como eu sou, de como eu estou no mundo. Chega a ser filosófico. Porque é isso que eu preciso parar. E não é fazer meditação porque está na moda, não é para fazer educação alimentar, não é para fazer atividade física. Não, é porque são fatores que vai me fazer viver melhor. Ou menos triste, menos agressivo, menos descompensado.
É para isso que a gente faz isso. E aí a gente encontra, para que nós estejamos bem, ou pelo menos caminhando para, nós encontramos nossos 3 cérebros, que precisam estar em funcionamento regular, um com o outro. Se um dos dois, aliás, de um dos 3 estiverem adoecidos, os outros 2 adoecerão. Afirmando que são estudos, pesquisas pedagógicas e orientadoras, que a gente não se divide. Então nós estávamos acostumados, né, com cabeça e coração. Aí apareceu o intestino. Porque ao fazer essa pesquisa eu achei muito interessante o quanto de neurônios nós temos esparramados pelo nosso corpo e que a gente até pouco tempo valorizava somente a cabeça. Então tudo acontece no cérebro, tudo acontecia no cérebro, tudo era o cuidado com o cérebro. Então, os AVCs, né? Os traumas por pancada, os acidentes das mais variadas formas. Então tudo focava na cabeça. E aí, com o passar das pesquisas, dos anos, dos agravos, do aumento de número de adoecimentos, chegou-se ao coração. Como um órgão que nos mantém vivo através da circulação sanguínea, né, dos pulsos, a pulsação rítmica. Então nós somos alertando. E também como um órgão simbólico das nossas emoções. Então até hoje quando se fala em amor aparece o coração, quando se fala em ódio aparece o coração. Que também temos muitos neurônios por lá. Então, como é que se tratava o coração? Das cavidades, da sua conjuntura, se o bebê já nascia com um processo de adoecimento, se o coração foi enfraquecendo ao longo da vida. Então, andávamos por aí. Até que se chegou ao intestino. E reparem que curioso. Quantos milhões de neurônios estão por lá. Tem até as piadinhas, né, sobre o intestino, os memes, mas percebem o quanto de informação essa parte do nosso corpo recebe e transmite. Então, a comunicação entre os 3, elas são concomitantes. Por exemplo, quando a gente tem algum problema intestinal, nós temos confusão mental, nós temos vertigem, nós temos desconforto abdominal, tem desconfortos que eles se parecem com a dor do infarto, que são as dores localizadas, né? Entre as costelas, na altura do peito. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente... O que a gente faz? Toma um antiácido, um digestivo e segue a vida. Só que isso vai se repetindo de uma tal forma que vai acumulando em outros órgãos. E essas comunicações nós não as percebemos porque nós estamos repetidamente fazendo coisas sem prestar atenção. Tem uma psiquiatra que eu acho ela diferenciada, Dr. Sophia Bauer. Ela traz pra gente como nós não percebemos os nossos movimentos e vamos logo para o psiquiatra querendo uma medicação que nos tire daquele desconforto mental ou emocional. Quando, na verdade, nós precisamos olhar para o nosso corpo. Por que aquela emoção está causando um impacto tão grande? E eu quero imediatamente reduzir, sumir com esse desconforto emocional. Mas muitas vezes o desconforto emocional está me trazendo uma notícia do meu corpo físico. E eu não presto atenção. Quando nós temos dor de cabeça, nós corremos para o analgésico. A gente não quer nem entender qual é a causa dessa dor de cabeça. E ela pode ter inúmeras causas que eu vou reduzir aquele sintoma da enxaqueca, mas a causa continua latente. E tudo que é latente
pelo menos para nós psicólogos, nós entendemos muito isso. Tudo que é latente, uma hora ele vai vir à tona como um surto. Porque ele foi represando, e quando ele vem para cima, né, quando ele vem para a superfície, é o famoso surto. Só que nós temos uma série de informações que a gente esquece de olhar para elas. Muito do hormônio da felicidade que é produzido no nosso corpo, 90% está no intestino. Olha que coisa interessante da gente pesquisar a fundo e entender mais o que acontece no nosso intestino. Na nossa percepção rasa, o intestino é só para receber a massa de alimento que o estômago triturou, a corrente sanguínea absorveu o nutriente, e aquela massa vai para o intestino e virou fezes que deverão ser excretadas. E aí eu me lembrei do quantos casos que nós temos de abdômen agudo. Será há quanto tempo que o intestino foi dizendo, foi alertando, foi avisando de que ele não estava bem? A ponto do abdômen não aguentar mais. E o que a gente tem na cavidade abdominal? Rins, fígado, pâncreas, bile. Todos estão ali por perto. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos cuidados gerais de saúde. Isso vale para a lógica, para o intelecto, para o raciocínio lógico. Isso vale para as emoções, para os sentimentos, para os batimentos cardíacos, para as pulsações. Isso vale para o nosso intestino, que segrega uma série de toxinas que nós ingerimos. E não são poucas. São bastante. E a gente só consegue perceber cada um deles quando a gente presta atenção na gente. A gente só presta atenção no nosso intestino quando temos diarreia, quando estamos com prisão de ventre, quando não fomos ao banheiro corretamente, ou quando nosso abdômen se estende, porque os gases produzidos não têm saída. Só que isso pode ser uma vez ou outra quando a gente ingere alimentos que não são saudáveis ou abusamos de algum alimento. Mas tem pessoas que isso é corriqueiro. Principalmente para os nossos usuários que chegam até as unidades de saúde da estratégia. Então, quando eu digo que nós somos educadores, quando estamos falando de saúde, é orientar cada um que chega à nossa frente. Não só para verificar a glicose, pressão arterial, dispensação da medicação, porque nós entramos no processo automático, que até os grupos que existiam de esclarecimento na estratégia estão retornando com muito esforço, porque com a pandemia parou de se fazer, mas acabou a pandemia e a gente ainda não consegue se organizar. Mas é preciso, até porque faz parte das diretrizes e das cartilhas da estratégia de saúde da família. E o mais interessante é que quando nós estamos pesquisando, estudando para falar sobre algo, isso também nos interessa profundamente. Então, cada vez que nós paramos para pesquisar alguma coisa, nós estamos aprendendo. Então, por amor à saúde de cada um, não deixem de pesquisar, não deixem de estudar. Porque quando eu estudo, o primeiro que aprende sou eu. Fica a proposta de pensar em todas as campanhas de alerta e todos os dias como é que está a minha saúde geral. Gratidão.